Por que o programa de navios destroyer da classe Zumwalt foi cancelado? Acredite ou não, o governo dos Estados Unidos tem um sistema para sinalizar e cancelar projetos militares que ultrapassam o orçamento. Para entender por que apenas 3 destroyers da classe Zumwalt foram construídos e os outros 29 foram cancelados, precisamos analisar a história do navio e entender como ele surgiu. A história do navio remonta a 1994, como parte do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento SC-20 com a missão de projetar navios de ataque terrestre do século 21 para a Marinha dos Estados Unidos. Houve algumas mudanças de nome antes de se estabelecer como DDG-1000, a classe Zumwalt. Essa classe deveria substituir os destroyers da classe Arleigh Burke, envelhecidos, e ser um super destroyer do século 21 pelos próximos 50 anos. Foi projetado para furtividade e estabelecer novos padrões em automação, reduzindo pela metade o tamanho da tripulação. Além disso, deveria substituir os navios de guerra e fornecer suporte de fogo naval. Por esse motivo, o navio foi projetado em torno de seus 2 sistemas de armas avançados montados na frente do navio. Como um navio de guerra do século 21, ele seria repleto de tecnologias novas e revolucionárias, como o sistema de potência integrada e a infraestrutura do ambiente computacional total do navio, e executaria o Linux em vez do sistema de combate Aegis usado nos destroyers da classe Arleigh Burke. Inicialmente, a Marinha dos Estados Unidos imaginou um programa de 32 navios custando 46 bilhões de dólares, com cada navio custando cerca de 1,3 bilhões. Mas, à medida que os custos aumentaram, o tamanho do programa foi reduzido de 32 para 24 e, em seguida, para 16 navios até 2005. O custo de cada navio disparou para 3 bilhões de dólares e a Marinha reduziu ainda mais o número de navios a serem construídos para apenas 7. Mas o que tornou o destroyer Zumwalt tão caro? Ele seria 40% maior que o destroyer da classe Arleigh Burke e teria um deslocamento de quase 16 mil toneladas devido à automação que ainda estava por ser desenvolvida. O destroyer da classe Zumwalt teria uma tripulação de apenas 95 marinheiros, em comparação com os 380 do voo 2A dos destroyer da classe Arleigh Burke. Com tamanho de tripulação reduzido, os custos do ciclo de vida seriam significativamente menores, permitindo mais investimento na construção de cada navio. No entanto, críticos especularam que o tamanho da tripulação de 95 pessoas foi subestimado para torná-lo mais atraente para receber financiamento. Eventualmente, a equipe de design revisou o número mínimo de tripulantes. O tamanho de tripulação mais recentemente divulgado dos navios Zumwalt é de 158, incluindo a unidade aérea, ainda significativamente menor que o da classe Arleigh Burke. No entanto, se um Zumwalt sofresse danos significativos em combate, teria menos chances de sobreviver em comparação com navios tradicionais da Marinha de tamanho similar, devido à menor quantidade de tripulantes para salvar o navio. Uma característica-chave do destroyer da classe Zumwalt era sua tecnologia de furtividade, um navio de guerra de 610 pés de comprimento que se parecia com um pequeno barco de pesca de 50 pés no radar. Para colocar isso em perspectiva, os Zumwalt tinham apenas 2% da seção transversal de radar de um destroyer da classe Arleigh Burke. É um feito notável da engenharia, e funciona, no entanto, a tecnologia de furtividade para um navio tão grande é extremamente cara. Críticos questionaram se era realmente necessário que o Zumwalt fosse furtivo. Embora possa ser benéfico em certas situações, assim que você dispara uma arma, a capacidade de furtividade é severamente diminuída. Além disso, muitas vezes os navios viajam em grupos que certamente incluiriam navios não furtivos. Alguns argumentaram que ser furtivo seria uma vantagem avassaladora em águas costeiras lotadas, mas independentemente de onde você se posiciona no argumento da furtividade, é claro que a capacidade de furtividade dos destroyer da classe Zumwalt foi um dos principais fatores contribuintes para os excessos de custos. Outra característica icônica do destroyer da classe Zumwalt é sua forma, o design Tumble Home, que reduz significativamente a seção transversal de radar do navio.
A estabilidade desse design foi motivo de controvérsia, pois muitos arquitetos navais alertaram que um navio com esse design poderia ser instável. Como mencionado anteriormente, o destroyer da classe Zumwalt foi projetado em torno de seus dois sistemas de armas avançados, que apresentavam um único projétil de ataque terrestre de longo alcance, também conhecido como LRILAP. Essa espécie única de projétil de artilharia dependia de propelente e GPS para guiá-lo até o alvo, a até 100 milhas náuticas de distância. No entanto, o aumento dramático nos custos unitários dos destroyers da classe Zumwalt desencadeou uma violação da emenda Nunn-McCurdy, destinada a conter o crescimento de custos nos programas de aquisição de armamentos americanos. Antes do cancelamento do programa, foram adquiridos 150 projéteis guiados a um custo unitário de $477 mil, mas com o cancelamento, as 3 embarcações restantes ficaram com armas sem munição, o que significa que os navios não poderiam fornecer suporte de fogo naval. Em abril de 2009, o secretário de Defesa Robert Gates anunciou que o programa DDG-1000 terminaria com apenas 3 navios em vez dos 7 planejados na época e dos 32 originalmente planejados. De fato, a construção do terceiro Zumwalt quase foi cancelada, mas foi concluída para manter a capacidade de construção de navios da Bath Iron Works. Logo após, a Marinha dos Estados Unidos retomou a produção dos antigos destroyer, que ainda estão sendo construídos até o momento. Não se esqueça de seu like e sua inscrição. Obrigado por assistir e fique com o próximo vídeo.